Em Gênesis 1, 26 a 27 está escrito que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa afirmação tão poderosa e repetida ao longo de séculos nos convida a uma reflexão séria. Você realmente acredita nisso? Você acredita de fato que é imagem e semelhança de Deus? E mais, você vive hoje como imagem e semelhança de Deus ou apenas repete essa ideia sem compreender o que ela significa na prática? Muitos acreditam, mas quando observamos a vida cotidiana, vemos que grande parte das pessoas não atua como reflexo do divino. Ao contrário, a maioria vive como imagem e semelhança da sociedade, da cultura que absorveu, ou ainda como imagem e semelhança dos próprios pais. Isso acontece porque, antes de termos consciência da nossa verdadeira identidade espiritual, crescemos moldados pelo ambiente familiar e social. Quando éramos crianças, não tínhamos filtro, nem capacidade de questionar. O cérebro infantil é como uma página em branco, aberto, receptivo, pronto para absorver tudo. Dos primeiros anos de vida até aproximadamente os 6 anos de idade, tudo o que nossos pais disseram, sentiram e transmitiram ficou gravado em nós. Não só as palavras, mas principalmente as emoções, os gestos, os silêncios, os exemplos. Aquilo que a mãe sentia, aquilo que o pai expressava, tudo foi sendo internalizado como verdade absoluta. Essa verdade, uma vez aceita sem questionamento, se transforma em comportamento, em maneira de pensar, em jeito de sentir. Crescemos repetindo padrões herdados sem perceber. É por isso que tantos vivem como reflexo dos pais, e não como reflexo de Deus. Não por maldade. Afinal, nossos pais também receberam dos pais deles e assim por diante. Mas por falta de consciência. E o resultado é esse. A maioria se acostuma a viver em função do que recebeu, sem nunca parar para perguntar: isso realmente é quem eu sou? Isso me aproxima ou me afasta da essência divina que existe em mim? Mas a Bíblia nos mostra que há algo além. Jesus disse que ele e o Pai são um só, e também declarou que aqueles que creem serão capazes de fazer as mesmas obras, e até maiores. Isso está escrito. Se você duvida, pesquise, leia por si mesmo. Não aceite apenas o que um pastor, um padre ou qualquer outro intermediário diz. Eu falo isso porque já estive do outro lado. Houve um tempo em que, em meio a erros e dores, cheguei a ser preso. Foram 3 meses dentro de uma cela. E lá me colocaram uma Bíblia nas mãos. Eu li de ponta a ponta, mas não entendia nada. Era como decifrar símbolos sem captar o sentido. As palavras entravam nos olhos, mas não chegavam ao coração. Era como olhar para uma placa e ler, alternar para trás, mas sem saber o que aquilo significa na prática. Assim acontece com muitos. Sabem repetir, mas não entendem. E entender exige presença, exige interesse verdadeiro. A maioria finge ouvir, mas não ouve de verdade. Finge ler, mas não busca compreender. Isso acontece em casa, entre pais e filhos. O filho fala, mas o pai não está presente. A mãe escuta, mas pensa em outra coisa. Isso se repete na leitura da Bíblia, nos diálogos na vida. Por isso, ser imagem e semelhança de Deus não é repetir frases prontas, mas despertar para uma presença consciente. É buscar compreender o que significa ser reflexo do Criador. Viver em amor, em verdade, em paz, com responsabilidade pelas próprias escolhas. Mas para isso é preciso interesse. É preciso fome de conhecimento, sede de entendimento. Infelizmente, a maioria não tem essa disposição. Prefere deixar nas mãos do pastor, do padre, do médico, do advogado. Prefere terceirizar a responsabilidade. Confiam cegamente em títulos e diplomas, esquecendo que todo profissional, por trás da função, é um ser humano, com falhas, fraquezas, interesses. Há médicos que erram, advogados que enganam, religiosos que manipulam. Não todos, claro, mas muitos. E como não buscamos compreender por nós mesmos, entregamos nossa vida a terceiros e aceitamos tudo como verdade. Esse é o perigo. Viver como imagem e semelhança da sociedade, dos pais, dos outros, mas nunca como reflexo de Deus. Enquanto carregamos ódio, rancor, ressentimento, culpa e medo, dificilmente estamos sendo a expressão da essência divina. Porque Deus é amor, é paz, é vida em abundância. Ser imagem e semelhança de Deus é buscar viver com consciência, vigilância e amor, mesmo em meio a um mundo de dor.
É não se deixar levar pelas aparências, pelo status, pela necessidade de agradar os outros. Muitos vivem buscando aprovação externa, mas nunca se aprovam como realmente são. Traem sua própria essência para caber em moldes sociais. Mas a verdade é que cada ser humano tem uma essência única, individual, sem padrão. Não existe modelo certo ou errado para ser quem você é. O que existe é respeito, consideração e amor. O resto são construções sociais. Por isso eu te pergunto, qual é a sua imagem hoje? Você está vivendo como reflexo de Deus ou ainda como reflexo dos seus pais, da sociedade, das tradições que absorveu sem questionar? Lembre-se, Jesus não veio para ser adorado, mas para revelar a verdade, para mostrar o caminho de volta ao que realmente somos. Ele não buscou o pedestal, não quis status. Pelo contrário, mostrou humildade, entregou-se até a morte sem resistência, para expor a falsidade de um mundo que vive de aparências. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo de padrões herdados ou vai buscar a verdade por si mesmo? Vai continuar repetindo tradições ou vai despertar para ser imagem e semelhança de Deus em essência e prática? Porque ser imagem de Deus não é frase feita, é vida vivida. Seja bem-vindo ao canal.